Que é para nós falar dos nossos perrengues também, essa foi polêmica. Nós tivemos uma audiência onde na justiça foi questionado se ela tinha amizade íntima com o segurado. Era uma segurada mulher e a testemunha era o homem. E, gente, isso aqui entre nós. Vocês Ai, meu Deus, imaginam a imagino. resposta que a testemunha deu. Imaginem o juiz perguntando, vocês têm amizade íntima? E a testemunha responde, olha, doutor, íntima só uma vez. A gente Meu ouviu Deus. isso na audiência. Ai, Histórias que só a gente vive, só o advogado vive pra contar. E foi aí, um o que todo vermelhão mundo pra ficou todo como? lado. E aí, gente, está inaugurando um novo tipo de programa, vamos dizer assim, dentro do Previdência na Prática, que vai ser esse Prev Show. Uma oportunidade que a gente tem de trazer pessoas, advogados, gente super legal para a gente debater e para a gente conversar muito sobre direito previdenciário. Aproveitar aqui para dizer que a convidada de hoje é a doutora Júlia Batista, queridíssima. Já fiz lives com elas antes, a gente teve uma troca de conteúdo muito legal. E o tema da live, gente, vai ser justamente prova oral. Prova oral no direito previdenciário. Nós vamos falar de audiência, vamos falar de interrogatório, vamos falar de testemunha, da justificação administrativa também, lá no próprio INSS, enfim. Vamos trazer caso concreto e falar das nossas experiências, tudo que a gente viveu aí ao longo desses anos trabalhando com o direito previdenciário. Eu sei que a doutora Júlia Batista, ela me disse já, e eu já vi ela falando nas lives, que ela acorda, ela passa o dia e dorme pensando em previdenciário. Então ela passa o dia pensando em previdenciário porque trabalha muito. A doutora Júlia Batista. Olá! Ei, doutora! Boa Boa noite! Que Tudo bom? prazer estar aqui nesse clima maravilhoso, essa musiquinha, já adorei. Viu aí? Isso tudo aí para realmente trazer essa questão dentro de um ponto de vista bem legal, trazer a nossa prática. Querido, adorei. Obrigada pelo convite. Tu sabe que eu sou fã do teu trabalho, eu acompanho de pertinho. Então é sempre um prazer maravilhoso estar aqui conversando com esses nossos colegas, muitos nossos alunos. E ó o clima que eu tô aqui, ó. Eu tô com foguinho na lareira, ó. Eita! Disse, Menino, pois o negócio tá trazer o celular diferente aqui hoje. pra baixo, porque eu não vou passar frio lá no meu escritório. Me diz aí, quantos graus está aí no sul, Júlia? Olha, hoje de manhã estava em torno de 10 e agora, como Nossa! escureceu, saiu o sol, deve estar em torno de 8 graus por aí. Tá bem geladinho. Meu Deus, como eu queria. Aqui também deu uma esfriada, mas nada comparado aí. Deve estar o quê? Uns 28 graus? Nossa, bem 28, diferente. dá para botar um casaquinho já. É. Dá, a gente tá acostumado aqui com sol de 30, 35, enfim. Gente, Júlia. É um sol para cada ser humano aí, então. Nossa, demais. É aquela música de Cássia Eller, né? Quando o segundo sol chegar, a gente fica, meu Deus, já basta um. Boa! Pelo amor de Deus, não precisa de dois, não. Júlia, seja muito bem-vinda. É um prazer aqui tê-la novamente aqui no Previdência na Prática. Eu já dei uma introdução aqui do que está por vir. O tema de hoje vai ser justamente prova oral. E, gente, quando eu estava falando com a doutora Júlia sobre esse tema, ela disse, nossa, Lucas, massa demais, porque isso é pouco explorado. E é verdade, né, Júlia? A prova oral tem uma importância aí gigantesca, tanto na via judicial, quanto também na via administrativa, claro. Exatamente. E é um assunto que a gente não escuta muito, né? Não. É muito difícil ouvir falar desse tema e é um tema extremamente importante, porque, na realidade, é justamente suprir uma ausência de prova documental. E quem de nós já não passou por essa ausência de prova documental? Faz parte do nosso dia a dia. Não tem um cliente que venha com todos os documentos, tudo bonitinho, tudo ajustadinho no CNIS. Então, a justificação administrativa é pouco explorada, tanto administrativa quanto judicial. E é um assunto que eu adorei quando tu fez o convite. Eu acho que tem tudo a ver com o rural ou até outros tipos de prova. Então, hoje nós vamos ter bastante assunto para falar.
Pois é, fica à vontade, Júlia. E então eu vou fazendo aqui uma pergunta que eu acho que é mais abrangente e te dá margem aí para, enfim, começar e puxar da forma que você preferir. Tem diferença na produção de uma prova oral na via administrativa e na via judicial? É tudo a mesma coisa? Como é? Muda na prática? Me fala aí, Júlia, o que é que Tem você acha? bastante diferença, tá? Primeiro que é importante a gente dizer que a justificação administrativa, que é a produção de prova oral na via administrativa, onde os próprios servidores do INSS fazem ali a oitiva da testemunha, ou até a justificação do nosso requerente do benefício. Então, elas estão fundamentadas no artigo 574 da Instrução Normativa, no artigo 108 da Lei 8.213 e no artigo 142 do Decreto 3.048. Verdade. E essa produção de prova nada mais é do que, bom, na ausência de documentos, na ausência ou insuficiência dos documentos, o INSS ou a Justiça nos permite ouvir testemunhas. Claro que não é a ausência total desses documentos, porque eu preciso ter. E isso gravem, assim, especialmente para quem está começando na advocacia previdenciária. Para eu produzir uma prova oral, eu preciso obrigatoriamente ter início de prova documental. E aqui já é a primeira grande polêmica, né, da justificação administrativa, porque é complicado, né? Eu quero fazer prova de um documento que eu não tenho, de uma prova documental que eu não tenho, mas ao mesmo tempo eu preciso de um início de prova documental. Então, é algum indício de que aquilo que eu quero provar é verdade. Mas mais ao longo da live eu vou dar algum exemplo para vocês entenderem isso melhor. E tanto na via administrativa quanto na via judicial, eu percebo que acaba soando quase como informal. Eu sempre que eu fiz, na justiça eu fiz pouquíssimas, tá? Audiências de oitiva de testemunha. Acaba sendo muito na via administrativa, porque é fácil de resolver isso na via administrativa. E as que eu fiz na via judicial, eu senti esse clima de informalidade, que o juiz soube administrar muito bem, inclusive por se tratar de uma prova rural, o juiz deixou as testemunhas muito à vontade, quebrou aquele gelo daquela pompa, daquelas palavras difíceis. Então, eu gosto muito desse tipo de produção de prova, porque eu sinto que quem está administrando, quem está fazendo, ouvindo, fazendo as perguntas, tanto o servidor quanto o próprio juiz, ele tenta manter um clima de como se fosse uma conversa, uma prosa, né? Assim como a gente conversa com o nosso cliente lá no escritório, o juiz ou o próprio servidor do INSS tenta fazer isso de uma prova, de um jeitinho bem amigável. Então, eu não sinto muita diferença de uma para outra. A diferença maior é que nós ficamos mais nervosos quando é a judicial. Com certeza. É isso mesmo. Existe uma pequena exceção, e pouquíssima gente sabe disso, mas existe uma pequeníssima exceção que eu não preciso de início de prova documental para fazer uma prova oral. Quando é em caso fortuito, ou seja, incêndio. Então, eu consigo comprovar que a empresa que eu quero provar ali, sei lá, enfim, seja qual for a prova, eu consigo comprovar que a empresa sofreu um incêndio, eu tenho um boletim de ocorrência. Se eu tenho esse tipo de comprovação, aí fica dispensado o início de prova material. Mas são casos extremamente raros. Eu, por exemplo, nunca peguei alguma situação particular. É difícil. Inclusive, quem já pegou pode comentar aí para nos contar, que todo mundo está curioso para saber. Júlia, eu já vi situações aqui. Eu não sei se é uma coisa daqui da minha região, mas já teve vários clientes que disseram: ô, doutor, perdi meus documentos quando eu fui lá no cartório para tirar a segunda via, o cartório não pegou fogo. Isso já aconteceu várias vezes. Acredita? Eu fico, gente, esses cartórios pegam fogo demais. Não, mas enfim, eu não cheguei a usar esse tipo de argumento aí numa justificação administrativa. Doutora, mas eu queria te perguntar uma coisa. Na prática, hoje em dia, aí no teu escritório, ainda sai muito justificação administrativa? Você ainda usa muito? Como é? Ou, assim, enfim. Antes da autodeclaração rural, era todo dia o meu escritório cheio de testemunha. E, gente, eu vou confessar para vocês, eu sinto uma saudade, sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque eu adoro ouvir as testemunhas. Eu sou daquelas que eu chamo as testemunhas, e aí já vai a dica, tá? Eu chamo as testemunhas para o escritório e não é para pedir para a testemunha mentir, para a testemunha omitir informação.
Eu chamo as testemunhas porque eu gosto de conversar com elas, porque eu quero saber o que cada uma delas sabe. Então, não sei se vocês sabem, mas nós, procuradores, nós podemos, ao final da instrução ali, da oitiva das testemunhas, nós podemos fazer perguntas para que as testemunhas respondam. Com então, certeza. eu gosto muito de conversar com cada uma, porque às vezes assim, ó, digamos, caso clássico, né? Era um segurado rural na infância, e aí ele casou e ele continuou na lida rural, só que ele trocou de endereço. Então, um rural era na infância e o outro rural era depois do casamento, em endereços diferentes. Uma testemunha conhece só antes do casamento, a outra testemunha é vizinha lá da outra terra, do casamento. Então, é legal a gente ter esse bate-papo com as testemunhas para identificar o que cada uma delas sabe. E uma coisa muito interessante, que eu já vou deixar outra dica para vocês, é o seguinte. O nosso cliente, o segurado, ele tem a mania de dizer para a testemunha o que ela tem que falar. E isso prejudica muito a oitiva. Porque, gente, todos nós sabemos perceber quando uma pessoa está mentindo ou não. Então, vocês imaginem um juiz ou um servidor do INSS que está acostumado a ouvir testemunha. É lógico que ele vai identificar se aquela pessoa está falando uma coisa decorada ou se está contando uma história. Porque, por exemplo, aqui na nossa cidade já aconteceu na Justiça do Trabalho uma história muito bizarra que todo mundo... Já quero ouvir. Foi assim, ó, a testemunha era comprovação de vínculo porque ela é na Justiça do Trabalho. E a testemunha foi questionada, né? Que dia o senhor começou a trabalhar na empresa? E aí a testemunha falou, eu não me lembro, faz tantos anos, faz tanto tempo. E aí, papo vai, papo vem, o juiz perguntou. E o senhor, por um acaso, lembra que dia que o reclamante do processo começou a trabalhar na empresa? A testemunha respondeu, 15 de abril de 1991. Aí o juiz perguntou, mas esse dia aconteceu alguma coisa especial, né? Nasceu o teu filho, tu casou, alguém morreu na tua família? Por que tu sabe essa data? E aí a testemunha ficou lá toda sem jeito, não sabia o que responder. Então, assim, obviamente que não foi o procurador do processo, não foi o advogado que disse para falar a data. Possivelmente o cliente, o dono do processo, ficou ali, né, falando no ouvido da testemunha. Por isso que é muito importante que a gente converse com as testemunhas para explicar isso para elas. Olha, é uma conversa. Se tu não lembra da informação, tu pode dizer que não lembra. Pode falar uma data aproximada. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença e mostra veracidade no depoimento. Doutora, uma coisa é certa. Isso aqui, sobretudo na justiça. Olha, no início, e eu quero saber como foi também o início aí de tua atuação, quando foi tua primeira audiência, qual a sensação que você sentiu na hora, o que foi que você fez para conseguir ir lá e ultrapassar o medo, porque uma coisa é certa, né? A gente tem um medo, um medinho, né? Muito. Ainda hoje, quando a gente vai, por mais que a gente já tenha feito tantos, ainda fica aquele friozinho na barriga, né? Ai, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa fora do script aqui. E aí, uma coisa que eu sempre faço e que eu recomendo para vocês também fazerem, gente, é uma orientação prévia com o cliente ali, também com as testemunhas. É como a doutora Júlia disse, não é que você vai dizer para que aquelas pessoas lá na hora da audiência ou até da justificação administrativa, se for o caso, mintam ou criem uma situação que é inverídica, que não aconteceu, né? Mas é de fato para explicar mesmo para aquelas pessoas como é que vai acontecer, o que é que o juiz pode perguntar, explicar que a pessoa ela tem que responder de uma forma direta, alto, que a audiência é filmada, que vai ser ouvido primeiro o depoimento pessoal, depois as testemunhas. Falar da vida toda, né? Nossa, justamente. Tem aqueles que... Não, é impressionante. Tem aqueles que o juiz pergunta uma coisa e ele faz só sim ou não. Monossilábico todo. Aí você fica... Vai, conta mais, homem, pelo amor de Deus, diz uma palavrinha. E tem outras que perguntam uma coisa, vai parando aí, não para mais de falar. Aí o juiz tem que dar, né? Entendi. Aí já vai para a próxima pergunta. E tudo isso, gente, você já tem como ir ali, trazendo para o cliente, explicando mais ou menos uma orientação prévia. Eu sempre faço, sempre explico para eles, principalmente no caso do rural, e também até mesmo no urbano. Por exemplo, fiz uma audiência agora de aposentadoria especial. Esse processo é antiguíssimo, subiu lá para a turma recursal, eles anularam, desceu de novo, enfim. Cá, como a audiência ia acontecer, já era um senhorzinho bem idoso, e eu
tive que explicar tintim por tintim do que ia acontecer, porque eu sabia que ele lá na hora ia ficar meio perdido. E tem gente, pessoal, que realmente vai ficar perdida. Veja que um rural, muitas vezes, pode ser que ele nunca tenha ido para frente de um juiz antes. Então, se a gente fica com medo, imagina aquela pessoa. Daí a necessidade dessa orientação prévia. Tem uma coisa que dá um baque nas testemunhas se a gente não fala. É a questão de que eles prestam um depoimento ali no início, eles fazem um juramento. Não é bem um juramento, mas eles estão ali cientes de que se eles mentirem, eles podem, inclusive, sofrer pena de prisão. Sim, então, assim, ó, certeza. isso tem essa conversa, acontece antes da audiência, antes da oitiva das testemunhas. E às vezes a testemunha fica tão nervosa quando ela ouve aquilo que ela começa, durante o depoimento, gaguejar e de nervoso, não que ela esteja mentindo. Então, eu gosto sempre de pré-avisar as minhas testemunhas que elas vão ouvir isso, para que não seja uma surpresa no momento que elas chegam lá. Porque senão eu teve uma testemunha que eu não esqueço, que ela me olhou com os olhos assim, pronto, o servidor do INSS vai achar que eu pedi para ela mentir, né? Nossa, outra coisa, essa daqui para a justiça, né? Quando chega lá, o iniciozinho da audiência, o juiz já diz: olha, você vai ser ouvido como testemunha, se você mentir pode ser preso, processado, barará, bererê. Mas antes do juiz falar isso, ele pergunta umas coisinhas, gente. Ele vai perguntar, por exemplo, se aquela testemunha ela é parente da parte, se aquela testemunha ela tem algum interesse na causa. Então já fica uma dica aqui para vocês, pelo amor de Deus, para que digam para o cliente: gente, se o juiz perguntar se você tem interesse na causa, diga que não. E parece uma coisa simples, mas veja bem, é claro que a gente quer que o cliente ganhe. É claro que a testemunha quer que o cliente ganhe. Olha, se aquela testemunha foi chamada ali, ela conhece aquela pessoa, né? Claro. Mas ela não pode dizer que tem interesse na causa. Senão, gente, o juiz pode acabar ouvindo aí a sua testemunha como um mero informante, como um declarante. E na prática, né, isso vai ter menos força probatória do que um depoimento em si, onde a pessoa realmente faz o juramento ali de dizer a verdade. E uma coisa legal é que na via administrativa, a gente não tem vedação à amizade íntima. Nós temos vedação de parentesco até terceiro grau. Então, no rural, é muito comum que o vizinho seja irmão, primo, parente. Então, verdade. Sempre cuidem isso para explicar: olha, não pode ser parente. Às vezes é tio. Tem uma relação de parentesco muito grande. Mas a amizade íntima, alguém que conhece, alguém que tem ali um contato diário, não tem vedação, tá? E uma coisa, aproveitando o gancho, né? Já que é para nós falar dos nossos perrengues também, eu tive essa foi polêmica também. Nós tivemos uma audiência onde a testemunha foi... Aí era na justiça, né? Não era na via administrativa. Onde na justiça foi questionado se ela tinha amizade íntima com o segurado. Na realidade, era uma segurada mulher e a testemunha era o homem. E, gente, isso aqui é entre nós. Vocês não imaginam a resposta que a testemunha deu. Imaginem o juiz perguntando: vocês têm amizade íntima? E a testemunha responde: olha, doutor, íntima só uma vez. A gente ouviu isso na audiência. Histórias que só a gente vive, só o advogado vive pra contar. E foi aí, um vermelhão todo mundo ficou como? Todo mundo vermelho. Não tinha que... Até o juiz ficou vermelho. E ele tentou emendar, né, na outra pergunta, mas ficou um climão, né? Todo mundo deu risada na história. Gente, é porque tem pessoa que é muito verdadeira. Tem pessoa que é muito... Eu acho que é por isso... É assim... Ou então tá ali, naquela hora, com tanto medo, nervosa, que acaba dizendo essas coisas assim, né? E saindo assim dessa forma tão verídica, né? Tão honesta até demais, isso aí. Né? Exatamente. Mas, Júlio, me diz uma coisa. Você trabalha aí com previdenciário há muito tempo, né? Há 11 anos. Nossa, já há um tempo bom aí, experiência. Ai, meu Deus do céu. Eu também não faz pouco tempo, não. Já faz um tempinho que eu tô na estrada aí também. E a gente acaba tendo muito tipo de experiência aí com audiência e tudo mais. Me diz uma coisa, Júlio. Você lembra a sensação que você teve nessas primeiras audiências? Você teve medo? Tinha alguém ali para te ajudar? Você foi com alguém? O que foi que você fez para, enfim, dar a cara a tapa e
fazer isso de uma forma mais tranquila? Na realidade, assim, uma das minhas estratégias para quebrar o medo foi assistir. Uhum. Então, eu assistia muita audiência, né? Por exemplo, aqui na Justiça do Trabalho mesmo, eu ia no dia que tinha a oitiva de testemunha e eu assistia. E na Justiça, na via administrativa, eu não tinha como assistir, porque eu não tinha nenhum outro colega que trabalhasse. Então, eu fui ali na cara e na coragem, né? Eu realmente, uma noite anterior, eu praticamente não dormi. Eu sonhei a noite toda, que era de manhã cedo. A oitiva ainda era de manhã cedinho. E eu sonhei a noite toda que eu tava perdendo o horário. Coisas de quem é ansioso, que vai entender o que é. A gente sonha que o despertador tocou, que a gente não atendeu. Então eu cheguei... E ficar acordando assim, né? Isso, horrível. Eu cheguei no INSS com olheira. Eu tava exausta porque eu não tinha dormido a noite toda. E eu tava com muito medo, assim. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar. Então, o que eu fiz que me ajudou muito? Eu ia com um resuminho de todo o detalhe do processo escrito à mão. Eu tenho essa estratégia de que eu acho que eu aprendo mais escrevendo à mão. É o meu método. Eu gosto muito de rabiscar o papel. Então, eu escrevia o período que eu estava tentando comprovar, as provas que eu já tinha, quem era cada testemunha, a data de nascimento dessas testemunhas, porque eu precisava entender a idade delas, para que se eu precisasse fazer alguma pergunta ao final ficasse legal. Então, por exemplo, assim, quanto mais informação vocês anotarem, mais segurança vocês vão ter. Porque medo todo mundo tem. Medo eu tenho até hoje, não vou mentir. Tem casos mais complexos que eu tenho medo. Então, é interessante vocês escreverem, assim, horas antes de ir para a oitiva, tanto na via administrativa quanto na judicial, releiam esse rascunho para que vocês tenham total confiança de que vocês conhecem o processo completamente. Porque isso dá segurança. Então, teve uma vez que eu vi que ficou um período bem controvertido na prova rural. E era um período ali que eu queria provar atividade rural antes dos 12 anos. Então, isso não faz muito tempo. Eu queria provar atividade rural antes dos 12. E aí, como essa questão de averbar rural antes dos 12 foi uma coisa nova, durante o trâmite do processo, eu não tinha juntado documento antes dos 12 anos. Então, eu juntei depois que começou essa novidade de averbar rural antes dos 12. Então, eu juntei a documentação depois e eu tinha poucos documentos. E esse período ficou... As testemunhas falaram muito pouco, né? As testemunhas falavam, começou a trabalhar quando era criança. Mas não dizia a idade. Mas nada de concreto, né? Nada de concreto. E aí eu peguei a data de nascimento de uma das testemunhas e eu percebi que ela era muito mais velha que o meu cliente, que estava ali tentando comprovar que começou a trabalhar. E aí eu perguntei, mas tu tem filhos, né? E aí, na hora de conversar com a testemunha, eu identifiquei que o filho da testemunha tinha exatamente a mesma idade da minha cliente. E aí ele disse, não, eles começaram a ir para a escola juntos, com 8 anos de idade, e no turno inverso da escola eles já estavam trabalhando na lida rural. E aí eu peguei pela idade. E aí eu juntei depois uma certidão de nascimento Muita do perspicácia tem que ter. dessa testemunha, para mostrar que se o filho dele e a minha cliente começaram a trabalhar na lida rural junto, e o filho nasceu no mesmo ano da minha cliente, a prova estava ali. Então é legal a gente fazer esse questionário bem longo com as nossas testemunhas e ir com tudo anotadinho para na hora, se precisar fazer uma ou outra pergunta, tá com tudo certo. Pois é, já fica aí, 2 dicas que a doutora deu, gente. Recapitulando. Se você gosta também de seguir um script, leva tudo anotadinho, né? Sobretudo data, gente. Data é importante demais. Endereço também. Olha, deixa eu finalizar aqui as dicas, resumir. Aí eu vou dizer um negócio que aconteceu comigo essa semana para servir de dica para vocês também. E, lógico, assistir a audiência, gente. Justificação administrativa às vezes é mais complicado, né? Mas a audiência, em regra, é pública. Você pode assistir ali, bate, pede para entrar, ou então chega mais cedo ali, já fica assistindo várias audiências em seguida. Se certifique só se não é segredo de justiça, né? Mas, enfim, você pode assistir ali suas audiências tranquilamente. É a melhor forma de aprender. E eu sempre digo isso aos meus alunos, Júlia, quando a gente tem que ir para a justiça. Conheça o magistrado aí da sua vara, das varas em que os processos caem mais. Porque você vai ver o tipo de pergunta que ele faz, você vai saber qual é o tipo de posicionamento daquela pessoa em determinados assuntos. Então, isso é muito importante. Ora, a gente tem todo tipo de magistrado. A gente tem aquele, por exemplo, que faz o interrogatório ali da parte autora todinho, faz
interrogatório das testemunhas todinho, pergunta tudo. E tem aqueles que dizem, passa a palavra para o advogado da parte autora. Não faz nada. E aí você tem que estar preparado para perguntar aquilo que o juiz deixou de perguntar, porque você não vai ficar perguntando a mesma coisa que já perguntou, né? Exato. Ou então, para fazer tudo bem direitinho. Então, anotar e assistir a audiência é muito importante. Mas, Júlia, deixa eu só falar. A audiência, gente, a gente vai ter que ter em relação, vai ter que aprender a lidar, porque vai acontecer uma hora ou outra e vai ser em vários tipos de processo. E o previdenciário é legal porque ele abre um leque muito grande. Estava fazendo uma audiência sobre união estável, pensão por morte. Então, veja, previdenciário, mas era uma audiência que tinha testemunha, tinha interrogatório da parte autora, tinha até réu nessa audiência, acredita? Porque, Júlia, não sei se já aconteceu contigo, mas olha que caso interessante. O cara faleceu, ficou a companheira. Tive que entrar com essa ação para reconhecer aí a união estável. Esse cara, ele já tinha sido casado no passado, separou na justiça tudo direitinho, mas nunca efetivamente averbou a separação. Na época foi separação na certidão de casamento, pois a ex-mulher simplesmente foi lá e requereu a pensão por morte e conseguiu no INSS. Eu já vi casos de casamento. assim. Então, tive que entrar e ela foi ser a ré. E a gente tinha que ficar tentando comprovar que ela, na verdade, não vivia com ele. Meu Deus, a maior zona. Então, a gente tem que aprender de tudo, gente. Sempre tem uma novidade. É uma loucura. E o legal, Mas, Lucas, até eu estava te ouvindo falar e lembrando, o legal de fazer essas provas orais é que é uma chance imensa de fazer novos clientes. Porque quando essas testemunhas vão até o escritório, elas te conhecem o teu trabalho, naturalmente elas acabam te contratando para encaminhar suas respectivas aposentadorias ou indicam os seus familiares, os seus amigos. Sim. Então, por isso que eu disse que eu sinto muita saudade quando eu tinha mais oitiva de testemunhas, justificação administrativa, porque a gente conseguia coletar ali um número grande de clientes só ouvindo as testemunhas. E, gente, a doutora tá falando esse negócio, saudade e tal, porque a gente teve uma mudança que foi muito benéfica. A gente fica com saudade, mas assim, pelo menos no rural hoje, tá valendo a autodeclaração e o ofício circular 46, que basicamente vai ser o manualzinho que o servidor vai usar quando ele vai julgar um caso rural, né? E essa autodeclaração e esse ofício circular, eles trouxeram uma objetividade muito grande com a questão dos instrumentos ratificadores, as provas rurais. Então, hoje, dependendo do caso, com 2 documentos, um ANDAP aqui, um ANDAP acolá, você consegue provar e ganhar a aposentadoria. Fala até baixinho para não nos escutarem. Pois é. Então, acabou que a justificação administrativa, hoje em dia, pelo menos no rural, ela ficou mais restrita para algumas situações, assim. Júlia, por exemplo, vocês usam aí justificação administrativa para comprovar a dependência econômica? Também é uma possibilidade, né? Muito raro. Eu fiz uma comprovação uma vez porque a minha cliente perdeu a filha. Sim. E a filha fazia todos os pagamentos de aluguel, tudo para a mãe. Então, eu precisei comprovar a dependência econômica da mãe em relação ao filho. E aí, eu fiz. No mais, é muito difícil, assim. Geralmente, a justificação administrativa a gente faz ou para comprovar um vínculo de emprego, né? Uma questão que a gente tem o início de prova documental do vínculo, mas não foi registrado. As questões das comprovações de atividade especial, quando a empresa está extinta. Também a gente acaba fazendo. E o nosso grande nicho de justificação é o rural. Que agora a gente usa mais quando realmente tem uma ausência muito grande, um lapso muito grande sem documento, né? Mas isso eu ainda estou fazendo o remanescente dos processos anteriores aos ofícios, né? Porque agora não... Mesmo que tenha poucos documentos, a gente consegue, com a autodeclaração rural, fazer o reconhecimento. Júlia, me diga aí o momento mais oportuno que você pede a JA. Você já pede lá na petição? Eu já faço no início do processo. Ali, quando eu estou colocando os documentos com o meu cliente, eu já digo, nós vamos precisar ouvir testemunha por isso, por aquilo. Eu preciso dar cópia da identidade com o número de CPF e cópia do comprovante de endereço. Exatamente. Uma coisa muito importante de se falar, já que nós falamos em comprovante de endereço. Gente, o INSS não intima as testemunhas.
na via administrativa, nós somos responsáveis por avisar as testemunhas. Então, não fiquem achando que porque marcou e porque juntou o comprovante de endereço, essas testemunhas vão receber uma carta em casa com a data e o horário da oitiva. Não. A justificação administrativa, nós que somos os responsáveis. Então, isso é importante que a gente diga, porque às vezes o advogado, quando está iniciando, fica achando que a pessoa vai ser intimada em casa, como acontece formalmente em processo judicial. Então, na via administrativa, é importante que a gente faça isso. E eu gosto sempre de fazer já na petição inicial ali do processo. Junto uma petiçãozinha explicando as provas que eu quero produzir, as provas documentais que eu tenho. Já fundamento no 575 da instrução, 574 da instrução normativa. E aí, fundamento, olha, eu quero produzir prova por isso, por aquilo, as testemunhas são tal, tal e tal. Já junto os documentos das testemunhas também. É isso mesmo. Então, lembrem-se, gente, que INSS não intima. Levem as testemunhas no dia e no horário marcado. Isso. Já junta tudo na petição inicial, eu chamo da mini petição. Coloca tudo direitinho, faz um rol bonitinho. E, claro, não deixem de especificar o que você quer comprovar especificamente com aquela JA. Para não fazer... eu quero uma JA genérica. Tá, mas o que é que você quer com isso aí? E de quando até quando? Justo. Isso é importante, a data de início e a data de fim. Porque aí o servidor do INSS, ele vai pegar, ele vai ver se esse lapso temporal tem documento, né? Por exemplo, logo que começou a surgir o boom de averbar tempo rural antes dos 12, eu pedia a JA de antes dos 12, dos 8 anos de idade, até o dia que eu queria fazer a comprovação. E aí o INSS só autorizava dos 12 para frente. E aí eu, mesmo assim, depois eu fazia recurso, tudo, né? Mas aí, mesmo que autorizado só dos 12 para frente, eu fazia pergunta no final. Mas que nem a questão da idade que eu falei antes para vocês. Mas com quantos anos ele começou a trabalhar? Tu lembra se ele já estava na escola, se não estava? Para ficar comprovado o início, mesmo que o período não tivesse sido homologado ali para ouvir as testemunhas. Isso é importante que a gente ressalte. A Paula fez aqui um comentário. É isso mesmo, Paula. Inclusive, na via judicial também, depois do novo CPC, também não precisa mais, ou melhor, não há aquela intimação formal, até há, né? Quando a gente faz, porque quem faz a intimação agora é o próprio advogado. Faz a cartinha, intima, junta a cartinha. Se a testemunha não for, aí eles fazem aquela condução coercitiva, né? Exato. Justamente, mas sempre leva, gente. Leva para a via administrativa, para a via judicial, leva suas testemunhazinhas lá, porque eles vão ser ouvidos tranquilos. Só lembra de juntar o rol antes, né? Porque às vezes aqui, por exemplo, Júlia, a 30ª vara tem uma portaria que a juíza só aceita se você juntar o rol de testemunhas até 48 horas antes da audiência. Então, eu já junto o rol de testemunhas logo na inicial, que é para não ter perigo depois esquecer, né? Enfim, por mais que a gente tenha que levar essas testemunhas aí. Mas só a prática, né? A prática vai trazendo essas questões. Ainda sobre o JA, Júlia, é interessante a gente lembrar também para o pessoal que ela não serve para comprovar questões que exigem registro público, né? Como, por exemplo, casamento, óbito, nascimento. Isso a gente só prova com certidão de nascimento, idade, certidão de óbito. Então, gente, também não dá para fazer milagre, né? A pessoa morreu, você não dá para fazer sem a certidão de óbito, não. Vai ter que ter a certidão de óbito para ter pensão por morte, Mas tem por coisas exemplo. bem específicas que dá para fazer JA que muita gente não sabe. Como, por exemplo, eu preciso fazer comprovação da atividade especial por categoria. Aí vocês devem se perguntar, Júlia, mas se a comprovação é por categoria, não tem lá na carteira de trabalho o nome da atividade? Às vezes lá na carteira, por exemplo, está escrito só motorista. E não tem escrito que é motorista de caminhão, que é motorista de transporte público, que é motorista de carro, seja lá qual for o tipo. Então, nesses casos, daria para fazer uma produção, se a empresa está extinta, daria para fazer uma produção de prova oral, para comprovar que tipo de motorista que ele é para reconhecer atividade especial. Ou vínculo de emprego, né? É super comum ali, a gente tem um início de prova. Porque o vínculo de emprego, ele não é só feito a prova na Justiça do Trabalho. Sim. E tem muita gente que acha que é só pegar a sentença da Justiça do Trabalho e levar no INSS para reconhecer, não é assim. É início de prova material. Especialmente porque na Justiça do Trabalho, normalmente, se faz um acordo na audiência inicial. E aí reconhece o vínculo por acordo. O INSS não está nem aí para esse acordo.
porque nesse acordo não foram ouvidas as testemunhas, não tem início de prova documental. Então, para o INSS, tanto faz como tanto fez aquele acordo. Ele pode ser uma fraude, né? Sim. Senão todo mundo ia na Justiça do Trabalho, conversava com um amigo que é empresário, vamos lá, vamos reconhecer 30 anos de vínculo e eu estou aposentado. Então, para coibir esse tipo de situação, a gente tem que ter um início de prova documental. E eu vou contar um caso para vocês bem curioso e peculiar que eu fiz de reconhecimento de vínculo, que é interessante. Era a minha cliente, ela estudava de manhã e de tarde o pai dela tinha aqueles mercadinhos locais que era tudo, né? Que vendia desde tinta, desde material de construção até roupa. É uma verdadeira bodega, né? Isso! Vende fiado para todo mundo, era isso. E aí, no turno inverso, ela ia para esse comércio do pai dela e ela ficava fazendo a entrada e saída de valores num livro, né? Entrou tanto, saiu tanto, vendeu isso, o fulano pediu fiado e assim ela ia anotando. E pasmem, gente, isso aconteceu durante 5 anos. Durante 5 anos ela trabalhou. Ela ia para a escola, no turno inverso ela ia todos os dias, com remuneração ainda. E aí eu disse, poxa, fulana, mas isso aqui é vínculo de emprego, mesmo que seja com o teu pai, isso caracteriza vínculo de emprego. Nós temos todos os elementos de um vínculo. Vamos fazer essa prova. E aí eu pensei, poxa, que início de prova documental que eu vou ter. Vínculo com o pai, né? Eu não vou ter cartão ponto. E aí ela falou, Júlia, a minha mãe guardou de recordação esses livros que eu anotava as entradas e saídas de valores. Olha aí. Eu disse, gente, eu amo a tua mãe, vamos pegar esses documentos logo. E aí ela veio com esses livros e nós chamamos um perito lá para o escritório para fazer uma perícia grafodocumentoscópica. O que é isso? Ixi, Maria. É um nome ótimo para brincadeira da cor. Grafodocumentoscópica. E aí, gente, essa perícia, ela passou uma tarde inteira escrevendo várias palavras que o perito via que tinha no livro e ele pedia para ela ir escrevendo. Saco de arroz, camiseta, assim, ela ia escrevendo. Valor, real, ela ia tudo escrevendo. Número. E aí, com essa perícia grafo, ficou atestado que aquela grafia lá de 1989 era a grafia dela. Ou seja, eu tinha os livros e eu tinha uma comprovação em perícia que era a letra dela. E claro, imagina, se tinha se passado mais de 20 anos. Então, eu precisava comprovar que a letra era dela. E aí, nisso, eu juntei esses documentos e pedi para que fossem ouvidas as testemunhas. Perfeitamente, o INSS autorizou. E as testemunhas, nós pegamos os empregados da época que estavam com carteira assinada. Então, nós pegamos a Maria, o João, né? Pessoas que, naqueles anos que nós queríamos fazer a comprovação dela, eram empregados com carteira registrada do pai dela. E aí, o vínculo ficou reconhecido. E como era vínculo de emprego, ela não teve que pagar nada, né? Simplesmente reconheceu. E ela conseguiu se aposentar na época sem fator previdenciário. Ave Maria. São só as coisas que a gente vai passando aí, né, Júlia? Na advocacia, a gente passa por muita coisa. Mas tem muito caso que fica na memória da gente mesmo. Tem uns super legais a gente lembrar. E tem aqueles que quando a gente lembra, ai, meu Deus do céu, que vergonha. Falando em audiência, Júlia, hoje em dia reduziu bastante o número de audiência rural também, porque estou focando cada vez mais no administrativo. Mas, tipo, 2018, meu Deus do céu, vivia lá na Justiça Federal. Não sei quantas audiências. E o juiz, ele era bem carrasco, né? Ele fazia... Meu Deus, ele fazia, assim, pergunta de agricultura mesmo, no interrogatório da parte autora. Tipo, o que é uma coivara? Se o milho... quanto tempo demorava para nascer, qual era o feijão que ela plantava, se era o ligeiro, se era o verdadeiro. Era cada pergunta, Júlia, que eu tinha já que explicar para o cliente como era que a audiência ia acontecer. Tipo assim, eu dizia, gente, pois aqui era desse jeito. Eu ficava, nossa, gente, tem que ter toda uma malemolência para lidar com essa situação, porque eles faziam desse jeito, olha só. Ele perguntava há quanto tempo ela plantava. Não, vamos fazer assim. Você planta numa terra de que tamanho? 2 tarefas. E aí, mais na frente, ele fazia uma pergunta acerca da produção, para saber se a quantidade de sacas de feijão ou de milho correspondia com aquele tamanho. E ainda fazia também perguntas de cunho temporal. Por exemplo, do nada, em fevereiro de 2019, o que era que a senhora estava fazendo na sua terra? Aí a cliente ficava, meu Deus do céu.
Eu E não sei nem o tipo, que que eu almocei né? ontem. Gente, era muito louco um negócio desse. Então, foi também por isso que eu cada vez mais foco na via administrativa, porque a gente tem alguns magistrados que são muito ligados nessa coisa aí. E que o que dificulta, assim, na prática bastante. Porque, ao meu ver, isso aí já está ultrapassando os limites da proporcionalidade, né? Você não vai lembrar, assim, de data, de mês, Exato. o que é que você estava fazendo. E já explicando para o cliente, ele ficava já mais, assim, ligado no que era que ia acontecer. Mas já teve casos de tudo. Na audiência também era muito comum o procurador do INSS, ele também fazer indagações, pergunta ali para as testemunhas, para a parte autora, olhar no InfoSeg, naquele sistema, se tinha carro no nome do cliente. Ah, você tem um carro, você é uma moto, não é segurado especial, não. Para que você quer um carro? Gente, A é uma entender, né? realidade Ah, bem diferente da nossa. nossa aqui. É, né? Então, para você ver. A gente já conversou sobre isso outras vezes. É realmente. E eu fiquei impressionada, porque aqui é Uhum, bem mais tranquilo, assim. Claro uhum, que tanto o servidor que está fazendo ali, tá ouvindo as testemunhas, quanto o juiz, ele faz algumas perguntas para identificar se a pessoa realmente trabalhou, porque tem uhum. muitos filhos de agricultores que nunca encostaram numa enxada, que nunca encostaram na Sim, terra. Mas é muito raro. Então, eles tentam avaliar se a pessoa realmente sabe do que ela está falando ou não. Mas são perguntas muito simplórias, assim, coisas que até eu, que nunca trabalhei na roça especificamente, mas como eu lido com isso, eu saberia responder. Então, assim, é bem menos incisivo, né? é, Esse questionário. Bem interessante a diferença, né? De um local para o sim. outro. É realmente um abismo, né? Assim, o Brasil, ele é muito grande. É. E para você ver nessa via administrativa, uma coisa também, focando no rural, que eu dizia muito, era, gente, quando foram instituídas aquelas filas nacionais, né? Hoje a gente está focando mais na regional, então tem essa prioridade, né? Mas às vezes um processo daqui ele ia para aí, Rio Grande do Sul, né? Tá falando daí, né? Do Rio Grande Isso do Sul. aí. E talvez o servidor daí que fosse julgar um caso de aposentadoria rural daqui ficasse, não, mas não é segurado especial, pessoa com um pouquinho de prova desse. Ou então um daqui que analisasse um caso daí e dissesse, minha gente, como esse povo do Rio Grande do Sul é rico, olha aí, É, não é segurado especial, não. Comercializa, ganha dinheiro com isso, é produtor rural, é. né? E aqui Enfim. uma coisa que aconteceu uma vez com uma colega minha, não foi nem comigo essa história que a gente achou hilário. Aqui, a nossa cidade, a gente é produtor de tabaco, né? Então, Uhum. os nossos agricultores aqui plantam a fuma de tabaco. É extremamente raro tu não achar um agricultor que o cultivo da família, né, seja a plantação de tabaco, que é o que dá origem ao cigarro, tá? É o Sim. produto ali, a folha que leva à produção de cigarro. E aí, essa colega requereu uma aposentadoria, juntou os comprovantes, né? E era questão de trabalho na infância também, dos 12 anos para frente na época. E ela teve um processo que caiu, sei lá, em qual agência, que não era daqui, obviamente, era em outro estado. E o servidor negou, porque disse que o trabalho com tabaco era um trabalho proibido. Que Que? menor não poderia trabalhar com tabaco. Gente, ela mostrou a decisão pra gente, não tinha pé nem cabeça. Então, tu vê assim, ó, a diferença de uma região para outra, né? De Sim. noção cultural. Aqui, se a gente apresentar um bloco de notas de venda de tabaco, qualquer servidor já conhece de frente para trás, já conhece a empresa, já sabe qual é a região da produção até, né? Então, isso eu É. sinto falta de ser regionalizado os processos. Eu acho que eram muito mais eficientes as análises. Sim. Eu acho que foi bom de uma certa forma, mas também foi ruim nesse sentido, porque perde um pouco ali de toda aquela regionalidade do conhecimento, né? Foi bom para você, É. sabe por quê? Por Porque quê? para nós as decisões daqui eram muito melhores. Mas Pois para é, vocês, como caíram para cá, melhorou. Mas para é nós, verdade. realmente, assim, foi Uhum, grotesca a diferença das aham, análises, que a gente sentiu muito, assim. sim. As regionais eram umas análises muito mais técnicas, né? Então a gente sentiu bastante. O colega está aqui perguntando de onde a doutora é, de Rio Grande do Sul, né? Tá falando de que cidade, Júlia? Santa Cruz do Sul. Ah, Santa Cruz, né? É como é aí, uma cidade grande, uma cidade interiorana. É uma cidade pequena, Aham. uma cidade que tem Oktoberfest, deixa eu me exibir da nossa Hum, cidade. Procurem aí Santa Cruz do Sul. É uma cidade de alemão, então é uma cidade uhum. linda, toda arborizada, todos os Olha jardins que têm massa. florzinha, canteirinho por tudo, é a coisa mais lindinha. Pesquisem Santa Cruz do Sul no Google e venham para cá visitar a cidade, que é muito linda.
Olha aí, gente. Fica a dica para vocês. Tem que conhecer mesmo. Esse Brasilzão é grande demais. Tem todo tipo de cultura, né? Isso aí. Mas é. Vamos olhar aqui na colinha se eu ver se eu não esqueci nenhum tema que a gente tem que abordar, porque a gente vai ficando velho e aí vai Boa. esquecendo. É que a gente também emendou tanta conversa que É, a gente acaba tanta coisa esquecendo o que ficou rumo. meio perdida aqui. Ah, tá. Boa, Maurício. Maurício está aqui me ajudando. Ele perguntou uma pergunta bem filosófica. É tanto, Júlia, que eu Vai, tava fazendo Maurício, até. deixa eu ouvir. Tava fazendo uma live ontem, né? E aí eu explicando pro pessoal que tava presente lá na live. Ah, gente, amanhã eu vou fazer uma live com a doutora Júlia, vai ser muito bom. A gente vai falar sobre produção de prova oral. E aí, quando eu tava conversando com o Maurício, que é meu sócio aqui no Previdência, ele disse: Lucas, dá uma humanizada nesse tema para chamar mais atenção, falar uma coisa assim, mais da vida, sei lá. Produção de prova oral, a pessoa fica: meu Deus, o que é isso aí que eles querem? Eu Mas diria que não é produção de prova oral. Eu diria que é ouvir histórias reais do pronto, previdenciário. É, né? a oitiva de testemunha é justamente isso, é ouvir o que está por trás do documento. Qual é a Sim. história que está por trás daquele documento? Então, assim, por exemplo, outra coisa que dá para usar a prova oral é para comprovar que um contribuinte autônomo desenvolveu uma atividade remunerada e não contribuiu na época certa. Então, se eu Uhum. tenho o início de prova documental, eu posso fazer aí a complementação da prova ouvindo o relato Hum. dessas testemunhas. Então, para nós humanizar isso, eu diria que é exatamente isso, é ouvir a história real por trás de um documento. Como esse Sim. caso que eu falei da minha cliente, né? Olha que história bonita, um período que ela Uhum. trabalhou com os pais, né? Isso estava documentado, tem o caderninho. Ela lembrou de muita coisa, ela se emocionou no dia que nós chamamos as testemunhas, né? O pai dela já era falecido, então ela acabou lembrando de muita coisa. Então a gente acaba se emocionando. Eu É. mesma, eu digo, daria para escrever um livro de tudo que a gente escuta de história. Teve uma cliente nossa que ela estava nos contando que ela perdeu a mãe no parto e ficou só Uhum. ela e o pai. Então ela disse assim, Júlia, eu comecei a trabalhar na lida rural quando eu comecei a caminhar, porque o meu pai não tinha com quem me deixar. E aí as testemunhas começaram a encher os olhos de água, né? Uma era uma vizinha mulher que, inclusive, amamentou a minha cliente, porque ela tinha tido filha na mesma época. E aí Uhum. ela encheu os olhos de água. Ela contou, eu amamentei essa menina. Ela perdeu a mãe no parto. O pai dela fez uma enxada. E por isso que a gente fala da lei da enxadinha. Para ela cavar ali a terra. O pai dela fez uma enxada menor para que ela tivesse força de carregar. E isso, gente, não é uma coisa que está no surreal. Isso não está escrito na lei. Isso não está escrito na instrução normativa. Isso são vivências que a gente tem ouvindo o relato dessas testemunhas. Então, é Sim. justamente ouvir a história por trás. Aquele bloco de produtor do pai dela, por trás tinha toda essa história. E as testemunhas trazem isso, né? A gente acaba vivenciando a história do nosso cliente. Então, eu digo assim, Sim. por isso que eu sinto muita falta. Para mim, era um momento muito emocionante, assim, aquele momento de dar um choque na realidade e dizer, poxa, para de reclamar por pouca coisa, né? Olha a história de vida dessas pessoas, olha o que elas passaram. Então, sempre era um momento de humanização, assim, bem Sim. interessante mesmo ouvir essas testemunhas. O que você faria de diferente no início de sua advocacia com o conhecimento que você tem hoje? O que você faria de diferente? Não, mas eu faria muita coisa diferente. Primeiro, assim, que eu diria, se eu pudesse falar comigo há 11 anos atrás, eu Aham. diria, Júlia, tá com medo de ouvir testemunha, Júlia? O servidor do INSS que é a mesma coisa que tu, ele não tá contra ti lá no processo. Ele quer saber o que as testemunhas sabem, ele quer saber se essa história é verdade ou não. Pra que ter medo? Uhum. Porque eu lembro que eu tinha isso, né? Eu não dormia direito, eu ficava preocupada, eu achava que eu não conhecia o processo o suficiente, eu achava que o servidor do INSS ia fazer uma pergunta que a testemunha não ia saber responder. E daí, se a Uhum. testemunha não souber responder, isso não vai definir Diga a que não vida. sabe. É, É justamente. normal. Então, assim, eu diria assim, Júlia, essas oitivas de testemunha são muito mais informal do que o que tu pensa. É uma Uhum. conversa, é uma prosa com as testemunhas e traz essa tranquilidade para as tuas testemunhas. Então, hoje, quando eu falo com uma testemunha minha, eu sempre digo isso. Testemunha minha não do processo, né? Eu Uhum. sempre digo, olha fulano, olha ciclano. Lá é um ambiente descontraído, é uma conversa, né? Pelo menos aqui na minha cidade, na cidade vizinha, onde eu faço bastante justificação administrativa,
a gente acaba conhecendo os servidores, né? Então, os servidores já me conhecem, eu já conheço eles. E aí a gente acaba conversa coisas do dia a dia, né? Assim, esses dias eu fiz uma oitiva de testemunhas, uma justificação administrativa aqui na agência vizinha, né? Era um processo judicial, era um negócio complicado. E aí o juiz determinou que fosse ouvidas as testemunhas ali no INSS. E a gente, poxa, fazia muito tempo que eu não ia lá, a gente acabou conversando da pandemia. Enquanto estava rolando ali, conversando sobre o histórico do processo, o servidor estava puxando conversa comigo. E aí, como é que tá a pandemia? Tá trabalhando no escritório? Não tá. Então, por isso que eu digo, gente, acaba sendo mais informal, acaba sendo uma prosa. Então, deixa o medo para trás, estuda o processo, muito bem estudado, arquitetado, e vai com essas anotações todas lá para saber o que perguntar, porque às vezes fica coisas para trás. Sim. Então, eu vou anotando assim, essa testemunha falou do período tal a tal. Beleza, dou um Vzinho. Essa testemunha só falou do período tal. Aí eu já anoto. Ficou uma coisa mal explicada aqui. Que nem teve um caso que o pai da segurada tinha um boteco ali no meio rural. Tinha um boteco que ele vendia ovo da colônia, enfim. Só que ele contribuiu alguns meses como contribuinte autônomo. E aí o INSS negou a aposentadoria porque disse que a família não vivia exclusivamente da atividade rural, porque ele tinha um negócio, ele era um empresário, né? Para o INSS ele era um empresário. E aí, com as nossas testemunhas, eu precisei comprovar que era um boteco que não durou nem 2, 3, 4 meses, que todo mundo comprou fiado e faliu o negócio. E pior que é verdade, foi isso que aconteceu. E uma outra testemunha disse isso, né? Aí uma testemunha não falou. Só falou que, sim, ele teve um barzinho lá e não falou mais nada. Daí eu já anotei, não falou que o negócio faliu, que o negócio não rendeu uma remuneração boa para a família. E aí, quando o servidor permitiu que eu fizesse perguntas, eu disse, mas e esse negócio? Tu tem notícia se foi um negócio duradouro, se rendeu lucro para a família? Como é que foi isso? E aí a testemunha engatilhou, né, da forma que ela já tinha me relatado, que era o que ela sabia. Que ele vendia fiado para todo mundo e que por isso o negócio não durou nem meio ano e já quebrou e já fecharam. Então, isso é bem legal a gente conhecer e ir anotando conforme for rolando essas perguntas. Outra dica aí, prática, gente, da doutora Júlia. Lembrar sempre de focar naquele ponto específico que você quer comprovar. Isso a gente já tinha falado para a justificação administrativa no INSS, mas justiça também. Então, muitas vezes, a audiência ela vai focar dentro de um ponto mais específico. Por exemplo, eu lembro de uma que eu fiz que era pensão por morte. Eu não lembro muito bem qual era o benefício, mas eu lembro que a gente precisava comprovar um período de graça de 24 meses para que aquela pessoa tivesse o direito do benefício. Era uma pensão por morte. Justamente, o falecido ele tinha que ter qualidade de segurado ali, naquele momento. E ele só ia ter o período de graça estendido se a gente comprovasse o desemprego. Então, foi nessa que teve uma audiência. E aí, nossa, já chamei ali o pessoal, olha, a audiência vai bater nessa tecla. Eles vão querer saber se ele trabalhava ou não, porque se ele tivesse desempregado, o período de graça dobra. Tem que comprovar a gente que ele não trabalhava. E aí, o negócio é esse, foca nisso. A audiência, teve outra, era especial, porque o PPP não estava muito bom, a gente tinha que comprovar ali a situação de insalubridade. Então, trabalhava com o quê? Soldador. Como era? Era quente lá, o que era que o senhor fazia? O senhor entrava, eu entrava lá dentro dos fornos para fazer a manutenção e a limpeza. E aí, gente, esse negócio, foca naquilo. E, Júlio, o tempo está passando, eu acho que a gente poderia fechar com um assunto bem interessante, que é o tal das alegações finais. Muitas vezes nas audiências, né, já que a gente está falando de prova oral, uma coisa comum de acontecer também é o juiz dizer, gente, passa a palavra, até coloquei o meme. Não sei se tu viu, Júlio, eu fiz o meme. Não vi. Nossa, depois quando acabar a live, dá uma olhada no último meme. Eu acho que é umas 3 publicações atrás, tá? É sobre alegações finais. E o meme é assim, passa a palavra para o advogado da parte autora fazer suas alegações finais orais. Aí tem uma imagem muito legal no meme, que eu não vou mostrar aqui, vocês vão ter que olhar lá, que representa, acho que, todo mundo. Então, a dica que eu dou, se a doutora quiser falar uma também, é, gente, começar
com trata-se. Eu sempre digo isso. Trata-se, Lucas, como assim? Essa, Júlia, eu aprendi com minha chefe quando eu ainda era estagiário lá no MP, no Ministério Público. Eu estagiei 2 anos lá. E ela dizia, Lucas, eu vou fazer as alegações finais. Eu sempre começo com trata-se. Aí ela começava. Trata-se de uma aposentadoria por idade rural na condição de segurado especial. Estou trazendo para o caso, né, gente? Trata-se resume tudo. Tudo. É movida por fulano de tal contra cicrano, através da qual ele pleiteia o benefício tal e comprovar a sua atividade rural do ano tal a tal. Olha só, e aí resumão do processo, né? É o resumão, gente. Então não tenham medo aí das alegações finais. Faz o resumão e foca naquilo que merece ser ressaltado. Foca numa determinada colocação da testemunha, que o depoimento dela foi harmônico, que ficou comprovado que a situação X é daquela forma. Enfim, levanta ali um argumento jurídico ou dois para sustentar o que você quer comprovar. É isso mesmo. Isso aí. Na audiência acontece de tudo. Deixa eu encerrar. Sabe o que eu lembrei? Dá tempo de eu contar mais uma história de JA? Dá, não, aqui. Tu Sim, na tava hora. falando e eu fui me lembrando, né? Eu disse, mas tem alguma história que eu tô passando batida de contar. E essa história é bem curiosa também. Porque tu falou da questão da comprovação da união estável antes da morte, né? Sim. Antes sim, do óbito. sim. E eu tive uma assim que acabei lembrando. Eles eram casados, tá? E aí eles se separaram, documentado a separação, fizeram um divórcio, aquela coisa toda. Então, quando ele veio a falecer, em fins documental, a minha cliente, a segurada, não estava casada com ele. E aí eu pensei, poxa, né? Uma pensão por morte, como é que eu vou comprovar que eles estavam casados? E aí, claro, a gente tinha ali o comprovante de endereço dela, porque ela trocou de endereço quando se separaram, só que depois eles voltaram. Eles ficaram ali pouco tempo efetivamente divorciados e depois já reataram. Só que não tinha muito documento para fazer essa comprovação, tinha pouquíssimos documentos. E aí, lá, ouvindo as testemunhas, eu já tinha falado com as testemunhas, os vizinhos do novo endereço seriam as testemunhas para dizer que não, ele ia lá todo dia e tal. E aí, surgiu um elemento novo durante a instrução das testemunhas. Enquanto o servidor perguntava, surgiu uma coisa que eu não soube. Meu que Deus. Eu acho que talvez até por já tô com medo. a cliente não me contou. Que a pessoa que veio a falecer, o companheiro dela, o marido dela na época, ele estava com tornozeleira. Ele foi preso e ficou com tornozeleira. E aí aquilo surgiu, né? E eu disse, gente, eu não vou perguntar nada porque eu não tô sabendo disso, né? Eu vou ficar bem caladinha. E aí depois eu falei, né? Chamei a cliente lá no escritório, e aí ela me disse que ela não comentou por constrangimento, que não queria falar desse assunto, que, enfim, tinha todo o constrangimento por trás. E aí eu disse, tá, mas espera aí, se ele ficou com tornozeleira, a gente não consegue os relatórios, porque ele tinha um roteiro para fazer, né? De tornozeleira, ele tem um roteiro para cumprir. Gente, pois os relatórios não comprovaram que ele só ia da delegacia para casa dela, da casa dela para a delegacia. Olha que interessante, uma coisa extremamente atípica, que a gente conseguiu comprovar que ele estava realmente indo para o novo endereço dela, que as testemunhas aí conseguiram demonstrar que realmente eles estavam casados no momento do óbito. Então, aquelas coisas assim que só vivendo a gente vai acabar acontecendo. Quer se despeça aí do pessoal, Júlia? Se quiser fazer alguma consideração, falar do seu trabalho. Fala aí mais sobre você. Quero agradecer muito, primeiro, o convite por estar aqui de novo. Sabe que eu sou fã desse Instagram, do teu canal do YouTube. E quero dizer para a galera que quem quiser aí saber mais sobre planejamento previdenciário, sobre cálculo, tem meu Instagram, advogada Júlia Batista. Eu falo bastante com ênfase em cálculos e planejamentos. E a verbo muito rural também nas minhas aposentadorias. Eu não faço muita aposentadoria por idade rural, eu faço mais aposentadoria por tempo de contribuição com a averbação rural. Que aqui é muito comum que as pessoas saiam da agricultura, elas não permanecem no meio rural. Então, quem quiser saber um pouquinho desses assuntos todos, corre lá. Que é um Instagram que eu não fico publicando coisa o tempo todo. Eu não sou aquelas... não, será? Mas eu faço toda segunda-feira, às 8 horas da noite, uma super aulona aí de 1 hora. Então, vale muito a pena assistir essa aula, que vocês vão gostar, tenho certeza. Gente, sigam a doutora Júlia, demais ela. Gosto muito. Doutora, mais uma vez, obrigada aí pela presença. Obrigada. Gostei muito. Acho que foi bem informal, trazendo também conteúdo, entretenimento, e é isso aí.
Isso aí. Obrigada, querido, e obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui hoje. Obrigada pela presença de cada um de vocês e coragem para as justificações e depois nos contem se vocês estão tendo aí bons resultados. E coragem também para as audiências, gente. Tchau e Também. até a próxima, pessoal. Tchau, querido. Valeu. Boa noite.